37. Se os irmãos quiserem só ouvir também, não abrir a Bíblia, fiquem à vontade. Mas a palavra do Senhor diz assim, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Amém? Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. E eu vou ler mais uma vez para ficar gravado. Porque para Deus nada é impossível. E o que é impossível na sua vida nessa noite? O que é impossível que Deus faça na sua vida? A palavra do Senhor está nos dizendo que para Ele não haverá nada impossível. O Deus que disse, haja luz e houve luz. O Deus que com a sua palavra criou os céus e a terra. O mesmo Deus que do pó da terra nos fez a sua imagem, a sua semelhança. O mesmo Deus que fez uma promessa no jardim do Éden. Ele disse que da mulher sairia uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Porque para Ele não haverá nada impossível. Adão peca, Adão erra e ele vai ser destituído da glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu imagino que o inferno estava se alegrando porque eles acreditavam que o plano do Senhor era um plano falido. O homem que ele tinha feito a sua imagem, a sua semelhança, com as suas mãos, tinha errado, tinha pecado, se desviou do propósito, saiu do projeto que Deus tinha preparado para ele. Mas o Senhor Deus Pai tinha um plano maior e melhor, enviar o seu único Filho em resgate de toda a humanidade. Ele enviou seu Filho único, Ele enviou seu Filho amado, Ele enviou seu Filho unigênito por amor a mim e a você. Adão não poderia fazer mais nada, não podia nem sequer pedir perdão a Deus para voltar a seu estado original de homem sem pecado. Ele pecou e teve que sair do jardim, ele pecou e saiu da presença do Senhor. Mas o Senhor nos ama tanto, Ele sabia tanto que nós iríamos precisar de um Redentor, que preparou o ventre de uma mulher virgem para conceber o seu filho sem pecado. E eu quero te fazer uma pergunta: para Deus há alguma coisa impossível? Não há. O Deus que nos criou do barro e do pó, o Deus que nos perdoou através da vida de Cristo, é o mesmo Deus que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nossa vida opera. O Espírito Santo é poderoso para fazer na sua vida aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem jamais chegou no coração humano. O mesmo Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há é poderoso para fazer infinitamente além na sua vida. Às vezes ficamos um pouco incrédulos, entramos e saímos da igreja e achamos que Deus não está trabalhando ao nosso favor, Deus não está trabalhando ao nosso respeito, mas a sua palavra diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Mas eu estou tão cansada, irmã, cansado ou cansada. A palavra também vai nos dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, não vão se cansar, vão correr e não vão se fadigar. O importante é continuar esperando no Senhor. Ele tem uma resposta para o seu coração cansado. Ele tem uma resposta para mim e para você. Por isso que Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o
fardo do Senhor é leve. Ele não vai colocar sobre mim nem sobre você alguma coisa, algum fardo que eu e nem você não possamos suportar. Mas Ele é poderoso para nos dar um escape na hora certa. Irmã, eu oro e parece que Deus não me responde, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me vê. Inclusive me parece que Ele está participando do meu problema. Lança sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Não existe nada que seja impossível para o Senhor. A única coisa impossível é aquilo que você não colocou nas mãos dEle. É aquilo que você não confiou ao Senhor. É um fardo que você carrega sozinho, sem entregar nas mãos dEle. Pedi, dá-se-vos-á. Bata na porta e a porta ela vai se abrir. O que antecede esse versículo é a história de uma mulher que era estéril, mas através do poder de Deus, ela gerou um filho. Qual é o filho que você quer gerar, mas você está estéril? Qual é a preocupação que está roubando a sua paz, a sua alegria? O que está roubando o seu foco de adorar ao Senhor e de buscá-lo da forma que você deveria? Às vezes pensamos que o Senhor está, de fato, alheio às nossas preocupações. Ele só estará alheio àquilo que você não faz Ele participante na sua vida. Se você não entrega, se você não coloca nas mãos dEle, como é que Ele vai operar e como é que Ele vai agir? Se você não consegue confiar no Senhor, como é que você vai realmente crer que existe um milagre preparado para você? Você não consegue mais acreditar, não consegue mais crer. O seu deserto está te cansando. E ao invés de você crer que Ele tem uma porta, que Ele tem uma cura, que Ele tem um milagre preparado para a sua vida, você só se distancia com a sua tristeza e com a sua murmuração. O que seria de Maria se ela não permitisse que o Espírito Santo fizesse nela aquilo que era impossível aos olhos humanos? Ela não era uma mulher estéril, mas ela era uma jovem virgem que nunca tinha tido relações sexuais com ninguém. Ela era apenas uma moça, e o Espírito Santo o havia escolhido para fazer coisas grandes nela e através da sua vida. Deus nos escolheu, mas depende de nós aceitarmos o seu chamado sobre a nossa vida. Quando Maria recebe a mensagem, ela vai fazer uma pergunta para o anjo Gabriel: como é que isso vai acontecer se eu não conheci homem nenhum? Por que nós não fazemos como Maria? Por que nós não nos relacionamos com a presença do Espírito Santo? Porque quando o Senhor dá uma palavra, libera uma palavra sobre as nossas vidas, ficamos incrédulos, mas nós não temos sequer coragem. Desculpa, estou curando da grito. Mas nós nem sequer temos a coragem de perguntar ao Espírito Santo: tudo bem, Senhor, eu até acredito que eu recebo essa palavra, mas como é que o Senhor vai fazer na minha vida? Você tem medo de perguntar ao Senhor, mas você não tem temor em manter a incredulidade no seu coração. Por que você não pergunta ao Espírito Santo: Deus, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor disse que iria fazer, o Senhor disse que iria cumprir, mas como é que vai acontecer isso? Qual é o passo que eu tenho que dar para que essa promessa se cumpra na minha vida? E Maria vai fazer uma pergunta: como é que isso vai acontecer se eu não conheci marido, se eu não conheci homem nenhum? E o Senhor vai responder a Maria: a virtude do Espírito Santo vai te envolver. Que essa resposta aquiete, acalme o seu coração. Para que a promessa se cumpra, você precisa ser envolvido pela unção,
pelo poder, pela presença, pela virtude do Espírito Santo de Deus. Não dá para receber milagre alheio da presença. Tem gente se alienando da presença do Espírito Santo, crendo ou questionando ou murmurando no porquê ele não fez, o porquê não está acontecendo nada. Você está se afastando da presença, você não está se comunicando, você não está guardando o contato. Guarda o contato com teu Salvador. Não perca o contato com o Espírito Santo. Não perca o contato com a sua palavra. Não perca o contato, porque todas as vezes que nós perdemos o contato, sabe o que acontece? Ficamos ansiosos e desesperados, porque parece que nada está acontecendo. Ficamos inquietos e só ficamos questionando ao Senhor, mas não é de uma forma saudável, é de uma forma cansada. O Senhor não fez, o Senhor não faz, eu estou esperando há tanto tempo e por que nada acontece? É por isso que o Senhor vai calar a boca de Zacarias. Tem gente que fica falando demais e duvidando do que Deus está fazendo. Tem gente que duvida das palavras de Deus, e ao invés de levantar louvores, adoração ao nome do Senhor, fica murmurando. É melhor você se calar como Zacarias ficou calado. Às vezes falamos demais e perdemos o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Se a palavra está dizendo que para Ele não haverá coisa impossível, por que você coloca esse problema maior que o Deus que você serve? Os nossos problemas não são maiores do que Deus. Sabe por que ficamos distantes? Sabe por que o nosso problema fica maior do que Deus? Porque nos relacionamos mais com os nossos problemas do que com o Senhor. Quando nos relacionamos mais com o Senhor do que com os nossos problemas, o nosso Deus fica acima de qualquer problema. Ele fica acima de qualquer circunstância. Quando você se relaciona mais com Deus do que com o seu problema, você entende que Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus da sua provisão, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus da sua cura, Ele é Jeová Shalom, é o Deus que te dá paz. Relacionamento com Deus te traz o conhecimento de quem Ele é, e se você o conhece, você não vai duvidar do seu caráter inerrante. Aleluia! Não é que você não vai se preocupar ou se entristecer uma vez ou outra. É sobre você andar todo o tempo e todo momento preocupado e ansioso, como se Deus não tivesse feito já alguma coisa na sua vida. Para de se relacionar com aquilo que você ainda tem que fazer. Se relaciona um pouquinho com aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que Ele já te curou. Eu tenho certeza que Ele já abriu uma porta para você que ninguém poderia abrir. Eu tenho certeza que Ele já arrancou de dentro de você sentimentos que só Ele poderia arrancar. Remédio nenhum arrancaria, profissional da saúde nenhum arrancaria, mas a mão do Senhor, Ele te tirou. A mão dele te tirou de um lamaçal de pecado, tirou seus pés de uma lama e colocou um novo cântico nos seus lábios. Deus já fez alguma coisa por você. Vamos nos relacionar com aquilo que Ele já fez, não com aquilo que Ele ainda não fez por nós. O nosso problema é esquecer rapidamente do que o Senhor já fez por nós. Esse foi o problema do povo de Israel, o povo que estava cativo. Deus havia feito uma promessa. Deus tinha falado a Abraão que esse povo seria um povo cativo, mas que em algum momento ele iria ser visitado por Deus. E a palavra de Deus se cumpriu.
Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que faria, Ele é poderoso para fazer. O nosso Deus não é como nós, porque se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não nega quem Ele é. Ele é santo, e a sua santidade o impede de não cumprir a sua própria palavra. Ele é santo e Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que você pode pedir ou pensar. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede a Ele. Porque nós somos tão inconstantes na presença de Deus. Porque nós somos tão incrédulos na sua palavra. Porque não conseguimos acreditar no Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele prospera aqueles que nele acreditam. Você não precisa ver nada, você só precisa crer que Ele já fez. Você só precisa crer que Ele é poderoso para fazer muito além, muito mais. Nós precisamos preparar o ambiente do milagre que nós queremos viver. Maria vai dizer: seja feita, se cumpra em mim essa palavra. Qual é a palavra que nós temos que permitir que penetre em nós para que o milagre aconteça? Qual é a palavra que você não está deixando entrar no seu coração e transformar a sua mente? Qual é a palavra que não está entrando para que o fruto do Espírito amadureça dentro de você? Qual é a palavra que você não está aceitando? Porque se o milagre não está acontecendo, é porque você não está fazendo como Maria. Você não está permitindo que a palavra entre e cumpra o propósito para o qual foi enviada. Qual é a palavra que você ouviu da parte de Deus, mas que você não permite que essa palavra transforme alguma coisa dentro de você? Maria ouviu a palavra, ela creu na palavra, e por isso o Espírito Santo realizou um milagre dentro dela. O Filho de Deus sendo gerado dentro de Maria, sem ela precisar de uma intervenção do homem. Se você crer na palavra, você não vai precisar de uma intervenção humana para viver a glória de Deus. Se você crer na palavra, você não vai precisar de ajuda humana para viver aquilo que só o Senhor pode fazer por você. Porque para Deus não haverá nada impossível. Irmã, eu preciso de um milagre, mas eu não vejo como acontecer só com a intervenção humana. Para Deus não haverá nada impossível. Para Deus não haverá nada impossível. Você não precisa de um advogado na terra. Você não precisa de um super médico. Você não precisa de nada material. Você só precisa crer que para Ele não haverá nada impossível. O Deus que criou os céus e a terra como seu haja, será que Ele não tem poder para transformar a sua história, para transformar a sua casa, para transformar o seu relacionamento, o seu casamento, para mudar algumas coisas de lugar, para te abençoar com algo material que você tanto precisa? Será que o Deus que nós servimos é um Deus tão insuficiente assim? Que Deus é esse que não nos encoraja? Que Deus é esse que não pode abrir a porta que você precisa e nem trazer a provisão que é necessária para mim nem para a sua vida? Irmã, se o homem não me prestar essa quantia, eu vou falir. Irmã, se simplesmente não acontecer dessa forma, não vai dar certo. Esquece, porque para Ele não haverá nada impossível. Ele traz à existência aquilo que não existe, só para nos abençoar e glorificar o seu nome em nossas vidas.
existiram na terra. Nenhuma. O milagre que ela experimentou foi só para ela. Deus quer fazer algo na sua vida que é só para você e ninguém mais vai experimentar. Pode até ser parecido, mas não vai ser igual. Deus pode fazer um milagre na vida de alguém que foi parecido com o seu, ou na sua vida, que é parecido com o que ele fez na vida do outro, mas nunca será igual. Nós somos diferentes uns dos outros. E Ele tem a sua maneira de glorificar o nome dEle. Ele glorificou o nome dEle na vida de Maria de uma forma. Ele glorificou o nome dEle na vida de Isabel de uma outra forma. Nós queremos questionar o Senhor. Não, Deus, não faz assim comigo, porque o Senhor fez assim com o outro. Deixa Deus fazer como Ele quer com você. Com Maria não foi fecundação de homem, mas foi um milagre de Deus. Com Isabel teve a participação do seu esposo, mas foi um milagre de Deus, porque ele não poderia oferecer para sua esposa aquilo que só Deus, o Deus que fecha madres e abre madres, só Deus poderia oferecer para ela. Aparentemente foram milagres parecidos, mas eram milagres diferentes. Duas mulheres gestando, duas mulheres gerando uma criança, mas experimentando a glória de Deus de uma forma diferente. Não é porque Deus fez na vida do outro, prosperou o outro e aparentemente não tem te prosperado ou tem te processado de uma forma diferente, que Ele não está gerando nada dentro de você. Ele está fazendo da forma que Ele quer. Ele está agindo da forma que Ele quer. Quando Ele quis ressuscitar a Lázaro, Ele disse: Lázaro, saia para fora. Quando Ele quis despertar a menina Talita, Ele chamou o nome dela e a levantou e deu algo de comer para a menina. Era o mesmo milagre de ressurreição, mas foi de uma forma diferente. Mas ambos os milagres glorificaram o nome de Deus. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, mas não é como você espera que Ele faça, é da forma que Ele quer. Então suporta, aguenta, espera, confia. Ele vai abrir a porta que você precisa. Ele vai abrir a madre na hora certa. Ele vai chamar o seu nome para fora. Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Ele vai acordar quem estava dormindo na sua casa. Ele vai fechar a boca do leão. Ele vai caminhar com você nessa fornalha ardente. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da sua palavra. Creia na sua palavra. Creia na sua existência. Creia no seu poder e creia nas suas manifestações. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor está fazendo alguma coisa. Imagina que Maria, como é que ela poderia crer em algo que ela não estava vendo? Uma mulher, quando ela está gerando uma criança, ela só precisa ter fé que a criança está lá. Ela só precisa ter fé, porque não dá para sentir nada. Ela é só uma sementinha lá dentro. Seu corpo não mudou, você não está sentindo dores. Naquele mesmo momento que ela recebeu a palavra, ela creu que ela já estava gerando o Salvador. Receba a palavra de Deus e creia que você está gerando um milagre da parte de Deus. Faça como Maria: eis-me aqui, que se cumpre em mim essa palavra. Eis-me aqui, essa palavra não é para outra, essa palavra é para mim. Sabe a outra mania que nós temos? Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma direção, e a gente quer direcionar essa palavra para outra pessoa. Isabel era prima de Maria. Isabel era casada, Maria não era casada. Isabel desejava ter um filho. Maria, naquele momento, não desejava ter um filho. Naquele momento não, porque ela ainda estava sem ter contato com José. Ela não estava casada. Naquele momento,
desejo de Maria provavelmente era cuidar do seu casamento, da sua festa, do seu noivado. Era a primeira. Eu creio que aquele momento era o momento dela pensar no seu casamento e não em uma criança. Mas Isabel estava pensando já em uma criança porque ela já estava casada com seu marido. Maria não disse assim para o anjo do Senhor: não, eu não. Direciona essa palavra para Isabel, porque Isabel não tem filhos, porque Isabel precisa de um filho. Sobre a minha vida não tem como se cumprir essa palavra. Comigo não, Deus. Nós fazemos assim na maioria das vezes. Quem tinha que estar aqui ouvindo essa mensagem não era eu, era outra pessoa. Eu quero direcionar para o meu vizinho, eu quero direcionar para a minha mãe, eu quero direcionar essa palavra para quem eu acredito que precisa dessa palavra. Eu não preciso dessa palavra. Maria não direcionou uma palavra para Isabel. Ela aceitou o direcionamento da palavra sobre a vida dela, e por isso se cumpriu na vida dela. E eu quero te contar outra coisa também. Quando você aceita o poder da palavra na sua vida, outras pessoas que estão na sua volta, na sua casa, também vão viver o poder da palavra na vida delas. Deus começou um milagre. Deus já havia escolhido Maria e no tempo certo colocou a semente dentro dela. No tempo certo deu a semente a Isabel. Isabel não estava entendendo por que não gerava. É porque precisava de um tempo. Ela precisava aguardar o tempo de Maria estar preparada, já ter a idade suficiente, o seu corpo estar formado da forma certa para receber a palavra de Deus, que foi o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Aparentemente Deus não estava ouvindo as orações de Zacarias e nem de Isabel, mas não era nada disso. É porque era necessário o tempo certo. Era necessário que ela gerasse juntamente com Maria essa mensagem, essa palavra. Porque a gestação dela estava além de um propósito natural. Não era sobre ter filhos, não era sobre casar, era sobre cumprir o propósito de Deus para a vida delas. Às vezes ficamos apressados com Deus. Deus, cadê a minha porta? Deus, cadê o meu filho que não se converte? Deus, cadê a providência para a minha vida? Esqueça as coisas naturais. Vai acontecer dentro do tempo de Deus para a sua vida. Porque a providência e o milagre que Ele vai fazer tem um propósito além daqui dessa terra. É algo sobrenatural. A gestação de Isabel não era para o seu ego. A gestação de Isabel é para que houvesse um grande mover. Algo iria acontecer de forma sobrenatural na terra. No ventre dela seria gerado João Batista, um pregador de deserto, um homem que traria uma mensagem de arrependimento, algo que estava sendo preparado por Deus. Sabe por que ficamos preocupados e ansiosos, não aceitamos a vontade do Senhor em nossas vidas? Porque achamos que é simplesmente uma porta, é simplesmente um casamento, é simplesmente um filho, é simplesmente um ministério. Não, é uma vocação, é um chamado, é algo que Deus vai fazer na sua vida para mover o mundo espiritual, não só a seu favor, mas a favor de outras pessoas. João Batista não era só para Isabel, era para toda a nação de Israel se arrepender e aceitar o Cordeiro Santo que viria libertar todo o povo dos seus pecados. João Batista iria abrir o caminho para a pregação do Messias, Jesus. A palavra que foi lançada lá no Éden: a mulher vai gerar uma semente e
E essa semente vai esmagar a cabeça da serpente. Não foi no tempo de Adão e Eva, mas foi no tempo certo. O tempo certo. Deus foi lá e fez um milagre na vida daquelas mulheres. Que nós possamos questionar e perguntar ao Espírito Santo: Deus, por que não está acontecendo ainda? O que o Senhor quer fazer na vida de outras pessoas através daquilo que o Senhor vai gerar na minha vida? Que venhamos entender que somos mensageiros da Sua palavra, somos anunciadores do Evangelho da paz. Tudo que Deus fizer na sua vida tem que ter um propósito. A sua salvação tem que ter um propósito. Não é só você ir apenas para o céu, mas é que toda a sua casa também seja salva. O seu relacionamento com a pessoa que você está casada tem que ter um propósito. Os seus filhos que irão nascer ou que já nasceram tem que vir com um propósito. A sua vida não é mais sua, a sua vida é de Deus. Quer morrais, quer bebais, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Você quer mudar de casa? Você quer mudar de igreja? Você quer mudar de emprego? Que glória isso vai trazer para Deus? Será que é um lugar que Ele quer que você esteja? Você vai comprar alguma coisa? Você já consultou o Senhor se é o que Ele quer que você possua? Porque há um propósito em tudo que a gente faz. Há um propósito em tudo. A palavra que você vai ministrar, o louvor que você vai cantar, qual é o propósito em cantar essa canção? Qual é o propósito em pregar essa mensagem? Foi o Senhor que te deu essa mensagem? Foi o Senhor que te deu essa palavra? Se foi Ele que colocou nos seus lábios, saiba que a palavra dele vai surtir o efeito para o qual foi enviada. Glória a Deus. Deus não traz ninguém ao mundo sem propósito. Você tem um propósito na terra. Todos nós temos um propósito. Mas sabe qual é o problema? Poucas pessoas entendem o propósito de estarem aqui na terra. Algumas pessoas apenas entendem o seu propósito de vida. Algumas pessoas apenas entendem o motivo de estarem aqui. Algumas pessoas apenas entendem o motivo de terem sido salvas e resgatadas por Cristo. É por isso que a palavra nos diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, que a seara é grande, mas faltam obreiros, porque tem pessoas que não entenderam ainda o seu propósito de vida. Estão mais preocupadas com o milagre que Deus vai fazer, sendo que Ele já fez o milagre na sua vida. Ele já te revelou Cristo. Você já recebeu a mensagem da cruz. O milagre já aconteceu. Agora viva debaixo do propósito que Ele tem determinado para você. Qual é o seu propósito de vida? O que é impossível para você? Saiba que não é impossível para Deus. É impossível você ter uma casa, um carro. É impossível você ter um relacionamento. É impossível você gerar. O que é impossível para você? Para Deus não haverá nada impossível. Sabe por quê? Porque aquilo que era impossível ao homem, Ele fez. Ele já enviou o seu único filho. Ele enviou Cristo por mim e por você. O que mais te falta? Está te faltando o quê? Cristo já foi revelado a você. O que para você é impossível? Que possamos refletir nessa noite. Para Ele não há nada impossível. Talvez a sua falta de possibilidade em ver o milagre de Deus é a sua falta de fé. Você não consegue mais crer que o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo habita em você e te acorda todas as manhãs te chamando para viver o extraordinário na sua presença. Nossos milagres não podem ser para que a gente fique egoísta, narcisista. Olha só, irmão, como Ele me deu um carro. Olha só como eu tenho uma casa. Você viu? Deus me deu um casamento. Você viu só? Eu estou gerando, eu estou grávida. Nossa, eu ganhei uma promoção sobrenatural no meu trabalho. Não.
o que Ele vai fazer em nossas vidas é para que nós e outras pessoas experimentem o poder e a glória de Deus. A gestação de Maria não era para envergonhá-la perante a sociedade, mas era uma grande manifestação do que Deus iria fazer não só na vida dela, mas através da semente que Ele colocou dentro do ventre dela, Ele salvaria toda a humanidade. Olha que propósito soberano que Maria teve aqui na terra. Deus quer fazer coisas extraordinárias através daquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Para de achar que é só uma faculdade, para de achar que é só um trabalho, para de achar que é só um casamento, para de achar que é só um filho. Não, é algo poderoso que Ele vai fazer através daquilo que Ele vai colocar ou que Ele tem colocado em suas mãos. Você não é qualquer um. Você não é qualquer ser humano. Maria não era qualquer mulher. Ela foi uma mulher designada para um grande propósito. Mas ela aceitou o propósito de Deus na vida dela. Sabe por que nós não vivemos coisas grandes? Porque nós não aceitamos aquilo que Deus tem designado para nós. Queremos viver fora da palavra, fora da vontade, fora da vocação. É por isso que vivemos uma vida tão medíocre, tão pequena de milagres. Deus faz milagres a todo momento. Imagina aquele povo de Israel no deserto. Todos os dias eles viviam milagres. Eles comiam maná. Eles viam a nuvem do Senhor cobrindo eles. Eles viam a labareda de fogo os protegendo do frio e dos animais silvestres. Eles viam nitidamente os milagres. Mas eles não conseguiram acompanhar. Eles não conseguiram acompanhar o poder de Deus dentro deles. Eles não se permitiram ser transformados pela sua presença. Você já experimentou tantos milagres. Por que você não deixa essa presença que faz os milagres transformar o seu coração e a sua vida? Aquela presença de Deus no quarto de Maria significava não só uma gestação, significava uma pessoa, uma mulher vivendo um propósito completamente sobrenatural. Uma pessoa sendo transformada de dentro para fora. Que nós possamos parar de viver dias e momentos medíocres. A mediocridade só existe porque nós vivemos fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Coisa grandiosa é um homem e uma mulher entender, ouvir a palavra de Deus e caminhar debaixo da revelação. Eu acredito que essa palavra não seja para todos que estão aqui. São só para aqueles que acreditam. E eu não tenho medo de dizer isso, porque o Espírito Santo me revela corações que estão incrédulos nessa palavra. Eu não vim pregar para você que não crê, eu vim pregar para aquele que acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se essa palavra não te encoraja, se essa palavra não te anima, eu quero te dar um recado da parte do Senhor. Você já está fora do propósito. Volte ao propósito, ou entenda e aceite o propósito dele para a sua vida. Quando Deus ele direciona uma palavra, se essa palavra é para a minha vida e ela me confronta, é para que eu possa voltar à direção que eu não estou mais caminhando e mais andando na presença dele. A palavra do Senhor sempre vai nos direcionar para aquilo que ele tem preparado para nós. Essa palavra não é para mim não, irmã. Tudo bem, eu não te julgo. Essa palavra é para aqueles que acreditam que ele é poderoso para fazer um milagre na vida delas. Ele vai fazer além daquilo que você acredita. Ele vai fazer além daquilo que você espera. Ele é poderoso para abrir porta onde não tem, para resgatar o que está perdido, para salvar, para livrar e para dar entendimento
que a virtude do Espírito Santo caia sobre ti, para você gerar um milagre. Não é o que você espera, é o milagre que vai ser além do que aquilo que você acredita. Maria esperava um milagre, mas o milagre superabundou, e isso é graça. O milagre superabundou as suas expectativas. Maria, a mãe do Salvador. Isabel, ela também gerou um milagre e foi além das suas expectativas. Ela gerou um profeta, João Batista, que abriu o caminho para que o Poder Santo pudesse ministrar a sua palavra, para que eu e você pudéssemos aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque para Deus não haverá nada impossível. E eu termino essa mensagem, eu gostaria de fazer uma oração pela igreja. Posso, pastor? Amado Espírito Santo, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te louvar, Pai amado. Eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pensamentos, atitudes e palavras. Pai, o teu Espírito Santo me revela, o teu Espírito Santo me mostra algumas pessoas que estão incrédulas e não conseguem crer, Pai, no milagre que o Senhor é poderoso para realizar na vida delas. Espírito Santo, perdoa a incredulidade desses corações e ajude-os a enxergar o poder da tua palavra sobre a vida delas. Espírito Santo, ajude-os a entender, Pai, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia, que o Senhor faz no seu tempo, o Senhor faz na sua hora, e que para ti não haverá coisa impossível. Pai, como o Senhor disse que haja luz antes mesmo que ela houvesse, eu quero ministrar sobre a vida dos meus irmãos, que haja paz nas suas casas, que haja sabedoria, Pai amado, nos seus relacionamentos, que haja libertação, ó Pai, no seu seio familiar, que haja avivamento, Espírito Santo, aonde há morte, que haja arrependimento, Senhor, aonde opera o pecado. Espírito Santo, eu te peço, transforma um ambiente dentro de nós, para que nós possamos ser um ambiente, Pai amado, propício, um ambiente preparado para receber a tua semente, a tua glória, a tua palavra e o teu poder gerado em nós. Cristo, Senhor, é a nossa esperança. Espírito Santo, nos convence do pecado, justiça e juízo. Nos convence daquilo que necessitamos ser convencidos. E eu te peço, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender a tua palavra e viver a tua palavra revelada em nosso cotidiano. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, as pessoas que entenderam a mensagem e aquelas que não entenderam, porque estão debaixo, Pai, de uma cobertura espiritual. E eu creio e eu ministro que elas não sairão daqui da mesma forma que elas adentraram. Pai, assim eu oro pela tua igreja, eu oro por esse altar, eu oro pelas famílias dos ministros. Pai, quantos escândalos têm acontecido através de ministros, por favor, Espírito Santo, sustenta os teus ministros neste altar, sustenta na tua palavra, sustenta na verdade. Pai, como a ministra também eu oro e peço, nos ajude, Senhor, a não voltar ao vômito, a não voltar atrás, nos ajude, Senhor, a não escandalizar a tua palavra. Aleluia. Espírito Santo, tem homens aqui nesse altar, o Senhor me revela, passando por lutas terríveis.
fazer na sua vida, além daquilo que você acredita. Ele é poderoso para abrir porta, Ele é poderoso para te curar, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para te prosperar, Ele é poderoso para te levantar. E operando Deus, quem impedirá? Que o Espírito Santo possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa crer, que você não venha duvidar, que para Deus não haverá nada impossível. Está te faltando alguma coisa, não se preocupe. Eu ministro que essa semana Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Essa semana Ele vai te honrar. Essa semana você será honrado. E essa tribulação, essa ansiedade, esse fardo que você está carregando, isso vai cair por terra, porque a unção, ela despedaça todo o jugo. Que o Espírito Santo te abençoe e que Ele faça prosperar essa semana, que Ele faça prosperar os teus dias, que Ele faça prosperar essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém.